A Bradesco Esportes FM apresenta O Negócio é Esporte, um bate-papo sobre o marketing esportivo, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Boa noite para você ligado aqui na Bradesco Esportes FM. Começamos mais uma edição de O Negócio é Esporte, como sempre, todas as segundas-feiras, aqui ao meu lado, na apresentação do programa, o também jornalista Alexandre Caralta. Boa noite, Caralta. Boa noite, Sérgio. Boa noite, ouvintes. Ontem a gente acompanhou aí a final do Super Bowl, o maior evento esportivo dos Estados Unidos. Segundo a revista Forbes, é o esporte mais valioso do mundo. Em 2012, a final do futebol americano alcançou o valor de nada mais, nada menos 470 milhões de dólares, mais de R$1 bilhão, superando até a Copa e a Olimpíada. Pois é, Carol, esse esporte que movimenta nos Estados Unidos cerca de 9 bilhões de dólares, aproximadamente 22 bilhões de reais por ano, tenta deslanchar aqui no Brasil. Agora, em fevereiro, a Confederação Brasileira de Futebol Americano vai trazer pela primeira vez 12 jogadores da NFL, a Liga Profissional dos Estados Unidos, para dar oficinas aqui no país. Sérgio, e quem explica essa e outras táticas para impulsionar o futebol jogado com as mãos no mercado brasileiro é o diretor para assuntos internacionais da Confederação Brasileira de Futebol Americano, Daniel Stoller. Ele ainda vai esclarecer, por exemplo, se a variação da modalidade na praia, sucesso entre os cariocas, ajuda ou atrapalha os negócios. E vai contar também como aproveitar no Brasil ingredientes do Super Bowl, que reuniu aí mais de 100 milhões de telespectadores. Mas antes, Carolta, vamos a um rápido giro sobre as novidades dos negócios esportivos. Golão, 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 golão! Golaços da semana, os negócios no mundo esportivo. A Movistar Espanha, uma das patrocinadoras do Real Madrid, lançou a ação Movistar Real Challenge. A empresa vai dar a oportunidade de 40 clientes jogarem uma partida oficial no estádio Santiago Bernabéu, marcada para o dia 12 de março. Para isso, os fãs do clube espanhol deverão participar de diversos desafios por meio das redes sociais. A Brahma lançou o filme Eu Sou o Futebol, que dá sequência à série de ativações que a marca, patrocinadora oficial da Copa do Mundo, preparou para celebrar o Mundial no Brasil. No comercial, o personagem Futebol entra em campo e narra sua volta para casa. O filme, produzido pela agência África, exalta a ginga do brasileiro dentro das quatro linhas e a alegria de jogar futebol. Os times do Sul estão inovando na diversificação das receitas. O Grêmio aposta em uma iniciativa inédita no futebol, ter a própria rede de fast food. O nome será escolhido pelos torcedores no site oficial do clube, entre as opções Brasa Azul, Hamburgueria 1903 ou Triburger. A expectativa é chegar a 90 lojas em 5 anos. A Copa do Mundo se aproxima e as marcas e consumidores já começaram a entrar no clima. Não à toa, dos 10 comerciais mais vistos em dezembro, 6 têm o futebol como tema. E não são apenas os patrocinadores oficiais do campeonato que entram em campo na busca por resultados. Nike, Samsung e Turkish estão na lista dos vídeos mais assistidos. Das marcas patrocinadoras estão na lista o Itaú, Adidas e Visa. Você pode conferir esses e outros vídeos na nossa página na internet www.onegocioesporte.com.br. Formado em Direito pela Univale de Santa Catarina, Daniel Stoller é há 2 anos o diretor de Assuntos Internacionais da Confederação Brasileira de Futebol Americano, a CBFA. Com o mestrado em Direito Desportivo Internacional pelo Instituto Superior de Direito e Economia em Madrid, Daniel trabalhou no escritório da NFL, a Liga de Futebol Americano, em Nova York, na temporada de 2010 e 2011. Daniel, boa noite, é um prazer receber você aqui em mais uma edição de Negócio Esporte. Boa noite, Daniel. Boa noite, Caralta, boa noite, Sérgio, obrigado por me receber aqui. Bom, Daniel, a partida final do futebol americano, o Super Bowl, disputada nesse domingo, alcançou aí uma audiência de mais de 100 milhões de espectadores só nos Estados Unidos,
Há muito tempo esse jogo ele é uma referência mundial do esporte transformado em espetáculo e lucro. Como aproveitar esse sucesso todo para impulsionar no Brasil essa modalidade que, apesar de uma certa resistência, começa agora a ganhar corpo por aqui? Bom, a NFL realmente traz grandes números de audiência e aqui no Brasil tem sido um sucesso, tanto na TV como nas redes sociais, né? A gente aproveita esse momento, especialmente nessa semana, para começar a mostrar o que podemos fazer aqui no Brasil, as atividades que temos, os times que os fãs podem participar, podem jogar por aqui. Você acha que, assim, só para situar o ouvinte, né? Em termos de audiência, né? O futebol americano, agora no Brasil, nesse momento no Brasil, ele movimenta mais ou menos quantos espectadores? Bom, de números exatos, a gente não tem, né, uma ordem, a gente sempre pega os números que a ESPN passa pra gente, mas é gigante, principalmente na semana que antecede o futebol americano, né? Tanto na ESPN como na Esporte Interativo, eles recebem inúmeros Twitters, inúmeros Facebook, você vê celebridades falando, como tivemos o Ronaldo Fenômeno conversando com seus seguidores, né, sobre os jogos dos playoffs. O que temos lá são números impressionantes. O Super Bowl, nesse ano, bateu o recorde atraindo mais de 7 mil correspondentes de mídia, né, no Media Day do Super Bowl, que é um dia focado apenas para os jornalistas se encontrarem no estádio com os atletas. E é um dos Twitters mais famosos nesse momento, né? Todo mundo fala do Super Bowl, fala da NFL, falam da neve, falam de toda a questão do tempo que acontece no Super Bowl. Então, assim, a audiência aqui é muito grande e você vê em todas as redes sociais a quantidade de opiniões de pessoas que nem assistiam o esporte, mas com certeza pararam nesse momento para assistir o Super Bowl. Então, Daniel, na avaliação de vocês, o interesse vem crescendo, não é? E aí talvez o grande desafio agora seja transformar esse interesse em algo regular e não só concentrado ali na semana do Super Bowl, não é? Quais são as estratégias de vocês para conseguir conquistar mais público e também um público regular, né? Não só aquele público de ocasião? Bom, o público realmente que segue a NFL, a Liga Americana, é gigante, é imensurável no momento. Nós trabalhamos com um número reduzido, que é o número de pessoas que praticam o esporte. Essas são bastante ativas nas redes sociais e até por muitas vezes se interessam muito mais pelo futebol americano que acontece aqui no país do que os próprios jogos que acontecem na NFL. Visto que também a NFL é uma temporada bastante curta, né? São 256 jogos em apenas 17 semanas e por um período que é o nosso final do futebol aqui. Então o que a gente busca fazer muito, a partir do fim do Super Bowl, é buscar também as pessoas que queiram praticar o esporte por aqui, né? A maioria das competições de futebol americano acontecem logo após o Super Bowl, né? Em março, em abril, nós temos alguns campeonatos regionais. As pessoas podem buscar tanto no perfil da Confederação como em outros canais de informação do futebol americano, que saberão que até o fim do primeiro semestre teremos várias competições por aqui. Assim, explica para o ouvinte como é que o futebol americano está estruturado hoje no Brasil. Bom, o futebol americano ele tem um total de quase 50 equipes. São vários praticantes espalhados desde o Rio Grande do Sul até o Pará, e existem duas competições grandes aqui no país. Existe a competição do Campeonato Brasileiro, que é regido pela Confederação Brasileira de Futebol Americano, a CBFA. Existe o torneio Touchdown, um torneio mais antigo, que é feito por um grupo mais reduzido de times. Mas o nível vem subindo para ambos, principalmente na competição, né? Todas as equipes que participam têm mostrado um grande desenvolvimento de técnicas e o público tem seguido isso também. Bem, quando você diz o nível tem subido, né? O nível do esporte propriamente dito, o nível técnico, né? Mas o nível de audiência também, isso tem acompanhado também um crescimento, Daniel? A princípio não. Como eu expliquei anteriormente, o público que conhece o futebol americano aqui é muito menor do que o público que realmente acompanha futebol americano no geral, né? Existem muitas ações que são feitas, por exemplo, times de futebol americano estão juntos com times de futebol, o nosso futebol daqui, né? Temos ações no Curitiba, que o Curitiba tem o Curitiba Crocodiles, o
Flamengo tem o Flamengo FA por aqui, o Corinthians tem o Corinthians Steamroller. Essas sim atraem bastante pela utilização da marca, né? Agora existem outras também, que são situações onde existe um time de futebol americano em uma cidade que não há sequer um time de futebol aqui do Brasil. Por exemplo, o Cuiabá. O Cuiabá tem o Cuiabá Arsenal, que tem um trabalho de marketing incrível, que atrai muitos fãs, né? E se bobear vai ser um dos candidatos a utilizar aquela arena que está sendo montada pela FIFA. Pois é, tá aí uma ideia para aproveitar aquela arena que é apontada aí por alguns como um risco de ser um elefante branco, né? Depois da Copa, teria que ter um uso ali que justificasse a construção, que justificasse um investimento e tá aí uma sugestão, né? Mas, de uma forma geral, você acha que um caminho seria a associação da modalidade, né, do futebol americano com os times tradicionais de futebol para aproveitar aí a tradição, a rivalidade? Você acha que é por aí, que esse é um caminho viável? Tem se mostrado viável dependendo do negócio que você faz com a equipe, né? Por exemplo, uma utilização de uma marca como o Flamengo, o Corinthians, atraem multidões independente de onde você colocar aquele logo. Então, e isso, por exemplo, para essas duas equipes, já dá um valor excelente e você pode trazer público, né? Você vê, por exemplo, os jogos que o Flamengo teve aqui no Rio de Janeiro, o público que ia para lá ia cantando músicas mesmo que cantavam no Maracanã. E com aquela mesma ideia de defender a equipe. A mesma coisa acontece com o Corinthians, né? O Corinthians tem uma marca muito forte e tem vários seguidores também, mesmo os que não conhecem as competições ou até os adversários, né? Todos seguem pela marca mesmo do Corinthians. Essa parceria realmente ela é ótima para você atrair público, mas ela tem que ser bem analisada com relação ao que você pode atrair mais do próprio clube, né? Quais são os riscos, então? Bom, os riscos seriam você simplesmente utilizar a marca e não ter um apoio durante a temporada inteira. Você já sabe que muitos clubes aqui do futebol têm problemas sérios financeiros, né? Hoje temos o Bom Senso aí que está demonstrando que muitos clubes não pagam salário, tem atraso e tudo mais. Os clubes realmente pagam... Que é um problema de governança, né? Exatamente. Então, quando você inicia uma ideia de uma parceria dessa, você tem que pensar que você vai acolher mais uma equipe esportiva para o resto do ano. Então, muitas vezes, pode acontecer de você não ter o apoio mais para frente do que você esperava que o clube desse para você. Afinal, você está carregando a marca do clube em uma outra modalidade, né? Quer dizer, existe uma tendência, mas isso precisa ainda amadurecer um pouco, né, para um modelo de negócios compatível com as características também do futebol americano, é isso? Correto. Um dos grandes problemas que, na verdade, todos temos por aqui é a utilização de campos para essa modalidade, né? Quando temos os jogos aqui, os clubes realmente eles penam para buscar um local para fazer as suas atividades, né? Então, por exemplo, o Curitiba, né? O Curitiba já teve a oportunidade de fazer uma final de campeonato contra o Fluminense no Couto Pereira, né? Tiveram quase 10 mil pessoas assistindo. Então, por exemplo, uma parceria com uma equipe de futebol americano, com uma equipe de futebol soccer que disponibilizasse um espaço para treinamento e até um espaço para jogos, seria muito bom para o nosso esporte aqui, porque é muito difícil encontrar campos, é difícil encontrar um espaço que você possa fazer o jogo. Assim, mal comparando, né, fazendo aqui uma lembrança, nos anos 70, quando o futebol, nosso futebol, né, o futebol jogado com o pé, né, começou a ganhar os Estados Unidos, houve essa adaptação, né, inversa, né? Alguns campos de futebol americano começaram a ser adaptados, né, para receber os jogos, né, do nosso futebol, né? E o que é inviável aqui no Brasil, né? Porque essa adaptação, até pelo que você está confirmando, ela tecnicamente não é a solução mais viável. E aí eu te pergunto, qual seria então a solução? Buscar investidores para a construção de estádios específicos? Como é que vocês estão trabalhando isso? Eu lembro que a gente está conversando aqui no Negócio Esporte com o Daniel Stoller, que é diretor para assuntos internacionais da Confederação Brasileira de Futebol Americano. Então, Daniel, qual é então o caminho para criar espaços adequados para a prática do futebol americano no Brasil?
Perfeito, Caralto. Então, a ajuda de investidores que pudessem trabalhar com isso seria perfeito. No ano passado, tivemos uma proposta de parceria que colocaria um campo de futebol americano num espaço do Parque Vilas Lobos, em São Paulo, né? Por questões de problemas financeiros da empresa, esse projeto não foi para frente. Mas eu lembro que, à época, até a própria Prefeitura de São Paulo achou bastante viável a utilização daquele espaço para o futebol americano, que seria o primeiro espaço público do esporte, né, em uma cidade grande. Muito bem, eu queria voltar um pouquinho aqui ao Super Bowl, já que a gente está aí no resquício ainda desse grande jogo. Você que trabalhou na temporada 2010-2011 na NFL, lá no escritório de Nova York, né, na sua avaliação, o que é que fez esse jogo se tornar um expoente da mídia e também dos negócios, e que aspectos desse sucesso podem ser seguidos aqui no Brasil? Bom, primeiramente, o que eu vejo muito bem que a NFL faz é esse investimento e o trabalho direto com as redes de televisão lá. Eles trabalham com 3 redes grandes, né, que é a CBS, a ESPN, a Fox e a ABC, né? E eles dão exclusividades para cada uma delas, né? Por exemplo, de 3 em 3 anos, uma dessas tem a exclusividade pelo Super Bowl, né? Por exemplo, a ESPN tem uma exclusividade apenas por um jogo na segunda-feira. Isso realmente atrai muito lá. Só, por exemplo, a CBS, a ABC e a Fox, elas juntas dão 3 bilhões por ano para a NFL, tendo realizado um contrato até 2022, celebrando esse mesmo acordo. E que outros aspectos você destacaria aí que contribuíram também para que o Super Bowl virasse essa febre? Bom, eu digo que eles utilizam bastante do trabalho junto também com marcas, né? Eu vejo que eles fazem a sessão, né, do naming rights para diversas etapas da NFL. Eu até brinco às vezes que qualquer coisa que eles fizerem vai ser alguma coisa feita, mas produzida por uma marca. Então, por exemplo, nós temos o Media Day da NFL, que é patrocinado por uma marca. Nós temos um evento para crianças na Times Square, fizeram um tobogã gigante, que foi patrocinado por uma marca também. Então, assim, eles conseguem vender cada espaço sabendo que vai ter esse retorno todo de mídia, né? Você vê uma coisa da NFL, por exemplo, a Liga ela detém os direitos pela marca de todos os 32 clubes no local. Então, ela mesmo negocia essa parte de televisão e ela mesmo negocia com os clubes essa repartição, né? Todos os clubes ganham na mesma, vai tudo para o mesmo pote e depois é distribuído entre todos os clubes, né? Essa paridade, né? Esse sentimento de que todos os clubes têm a mesma chance de chegar ao Super Bowl dá uma potencialidade ao esporte também, né? Dá uma sensação para o esporte que todo ano as pessoas podem estar confiantes que vão chegar nessa grande festa do Super Bowl. E você comentou aí que um dos fatores é justamente, além desse modelo de negócios, né, em que há uma paridade, num modelo, como se diz, ganha-ganha, né, a associação com as grandes redes de TV também é um fator fundamental para o Super Bowl ter se tornado uma febre, uma grande referência, um grande sucesso aí de competição esportiva, né, de jogo, né, de espetáculo. Como é que isso aqui anda no Brasil? Quer dizer, essa negociação com a transmissão do futebol americano aqui com os canais brasileiros. Em que pé que está isso aí, Daniel? Caralto, eu sei que o torneio Touchdown, né, como todos que acompanham, é passado na Band Esporte, né? Eles têm um trabalho de um jogo filmado e um jogo transmitido. Só que, fora isso, é muito difícil de você trabalhar com o pessoal aqui no Brasil. É o que todo mundo fala, é o popular. Esse esporte é muito longo pra gente, é difícil de manter. Então, mesmo que a gente tivesse uma oportunidade de trabalhar com um canal maior, por exemplo, o esporte mesmo e as regras teriam que se adequar ao trabalho desse esporte, né? Hoje em dia, um evento como foi o Super Bowl e como são até os jogos de futebol americano, dura mais de 3 horas, assim, e para a TV é difícil de você ter uma adaptação a isso com relação às regras, sabe? Teria que ter uma diminuição dos quartos, né, que fazem a divisão do tempo, teria que ter uma diminuição também das paradas, né? No futebol americano é muito fácil você ficar vendendo comercial o tempo todo, né? Então, até eles criam regras para que você pare mais o jogo e passe mais comercial, né? O famoso
2-minute warning que existe na NFL aconteceu por isso. Eles simplesmente paravam o jogo quando dava 2 minutos para o fim do primeiro tempo ou do segundo tempo e continuavam passando mais comercial. Quer dizer, basicamente o formato do jogo, né, se adequando à lógica do patrocínio, mas sem perder de vista, né, que o entretenimento. Né? É claro que aqui no Brasil não é tão simples assim pelos fatores culturais. Né? Eu lembro que a gente está conversando aqui no Negócio Esporte de hoje com o Daniel Stoller, que é diretor para assuntos internacionais da Confederação Brasileira de Futebol Americano. A gente faz agora o nosso primeiro intervalo e na volta o Daniel vai explicar as táticas para justamente vencer essa resistência cultural que ainda existe e conseguir atrair mais praticantes, mais espectadores e, obviamente, mais investidores para o futebol americano no Brasil. É rapidinho, a gente volta já. Um pit stop. O Negócio é Esporte volta já na Bradesco Esportes FM. Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. De volta aqui na Bradesco Esportes FM com o Negócio é Esporte. Eu lembro que você pode ouvir esse programa e também os programas anteriores acessando a nossa página na internet www.onegocioesporte.com.br. E você pode também curtir a nossa fanpage no Facebook e pode também nos seguir no Twitter. Anote aí o nosso endereço, @onegocioesporte. Nós conversamos hoje com o diretor para assuntos internacionais da Confederação Brasileira de Futebol Americano, Daniel Stoller. Antes da gente voltar com o Daniel, vamos ouvir o nosso... Circuito dos Negócios. Não perca o que vem por aí no marketing esportivo. Na próxima quinta, o vice-presidente de marketing do Fluminense, Idel Halfen, vai apresentar o livro O Desafio de Ser Diferente. A obra traça paralelos entre os mercados corporativo e o esportivo e traz comentários e citações do técnico Bernardinho. O lançamento está marcado para as 7 da noite na Livraria da Travessa do Shopping Leblon. O Corinthians não para de comemorar os 103 anos completados em setembro. A partir da próxima segunda, o clube traz um presente para os torcedores. O projeto foi batizado de Jogos Eternos e traz para o auditório do clube as partidas inesquecíveis do Timão. As exibições, que vão acontecer a partir das 7h30 da noite, contam ainda com a presença dos protagonistas dos jogos para debate com os torcedores. A proximidade da Copa do Mundo aumenta a tabelinha entre o esporte e a cultura. Sai em cartaz no Instituto Cervantes de Curitiba a exposição internacional Ídolos del Deporte, da artista espanhola Carmen Câmara. A mostra, uma parceria com o Sesc, reúne uma coleção de 100 retratos de alguns dos esportistas mais famosos do mundo. A exposição fica em cartaz até o dia 29 de março. Os cursos de profissionalização esportiva não param. Estão abertas as inscrições para o curso de pós-graduação Gestão e Marketing Esportivo do IBMEC no Rio de Janeiro. A iniciativa aborda temas como gestão de arenas e instalações esportivas, empreendedorismo e gestão de carreira. As aulas começam no dia 24 de março. Muito bem, a gente está de volta aqui no Negócio Esporte e conversamos com Daniel Stoller, diretor para assuntos internacionais da Confederação Brasileira de Futebol Americano. A gente está batendo um papo aqui sobre as táticas, as estratégias para o futebol americano no Brasil. Aproveitar aí essa onda do Super Bowl, que é um frisson, uma febre, movimentou na última semana, só no último jogo, mais de 100 milhões de espectadores nos Estados Unidos, né, para aproveitar aí essa fase, essa onda, e impulsionar também o futebol americano no Brasil. É claro, a gente conversava antes do intervalo, que existem ainda, né, resistências culturais. Né? Você estava falando da dificuldade, por exemplo, que as regras, né, como é uma modalidade muito, muito parada, né, até que ponto isso não dificulta, né, a conquista de novos espectadores. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor se essa resistência já melhorou e o que vocês estão pensando, vocês da Confederação Brasileira de Futebol Americano, pensam em fazer para atrair mais público, né, e vencer essa resistência.
Bom, realmente isso é uma barreira foi uma barreira, né, na verdade, para muitos no começo, né, o esporte ser bastante longo, muitas pausas, muitos comerciais, né, e aqui a gente não tem esse negócio com relação à transmissão, né, de TV. O que nós temos, na verdade, são as pessoas que vão assistir isso nos estádios, quando temos as competições, tanto o Campeonato Brasileiro como o torneio Touchdown, certo? Então, assim, quando eles estão lá, o que a gente gosta de fazer muito é ter um comentarista, né, com o microfone, que além de anunciar, vai explicando um pouquinho que cada jogada aconteceu, né? E assim tornando um pouquinho mais atrativo e até puxando um pouquinho mais para o entretenimento de todos que estão na plateia. Quer dizer, é um misto de didática, de esclarecimento, vai explicando ali, né? Tornando o jogo mais palatável para quem está assistindo e muitas vezes não tendo todo aquele domínio, né? Do que representa as regras e tal, mas sem perder de vista o espetáculo. Eu queria falar exatamente um pouquinho disso, Daniel. Um dos fatores que levaram o futebol americano, né, a NFL, a exemplo também da Liga de Basquete Americana, a NBA, a se tornarem grandes sucessos de público e também dos negócios, né, foi a associação com o que a gente chama de espetáculo. A gente sabe, por exemplo, que no Super Bowl, tradicionalmente, há um grande show, né, já passaram por ali Beyoncé, Madonna, e esse ano a gente teve o Bruno Mars. Você acha que essa associação do esporte com o espetáculo também não é uma saída quase que inexorável para o futebol americano ganhar mais público aqui no Brasil? E também queria saber se vocês pensam em seguir algo parecido com isso por aqui. Sim, com certeza, nós pensamos. Obviamente a NFL é um exemplo grande que a gente segue. Muitas das atividades a gente tenta trazer para o país, né? Obviamente na sua devida proporção, né? Mas não só no Super Bowl, também nos próprios jogos. A ideia do americano, na verdade, quando você compra um ingresso, geralmente é um ingresso caro, geralmente é até um ingresso que não existe por pessoas comprarem lá ingresso por temporada. A ideia dos jogos da NFL, como da NBA, não é o público dar o espetáculo, né? Quando eles chegarem lá, eles vão receber o espetáculo. Então eles são recebidos com música, eles são recebidos com telões que dizem a hora para gritar, eles têm telões que dizem a jogada que aconteceu. Então, assim, as pessoas muitas vezes vão simplesmente para lá para um lazer, né? Elas não vão para fazer um apoio tão grande como temos aqui no futebol, né? Torcidas cantando, bandeiras sendo lançadas, né? Então, ali, geralmente no esporte, quem dá o espetáculo é quem está organizando. O que a gente faz muito por aqui é trazer algumas bandas, trazer alguém da plateia para tentar fazer um field goal, né? Que é o chute entre as traves. Então são coisas que a gente pode trazer para o nosso esporte quando temos jogos aqui, né? Várias outras atividades acontecem também, sorteios de camisetas. Então, essas são as coisas que a gente pode se aproximar. Mas ainda existe essa ideia daqui que as pessoas querem ir para lá mesmo, para gritar, para aplaudir, para torcer bastante, né? O comitê organizador do Super Bowl em Nova York, Nova Jersey, estimou em $600 milhões, alguma coisa em torno de 1,4 bilhão de reais, o impacto econômico do evento para a região. Tá? No Brasil, claro que os números são muito mais tímidos, né? O esporte está começando a engatinhar, a crescer e tal. Mas no Brasil, qual o custo mais ou menos aproximado, Daniel, de gasto com o Campeonato Brasileiro, né? E qual o retorno que ele traz? Já compensa? Os custos eles vão de acordo com cada região e com cada equipe, né? Tem equipes que realmente conseguem uma parceria para você ter um estádio e você já consegue, por exemplo, trabalhar com o bar, né, do estádio, você pode fazer trabalhos de marketing dentro dele. Tem outras equipes que têm que alugar um campo por cada jogo, tem outras equipes que não têm, por exemplo, uma possibilidade de se locomover pelo Brasil. Ainda é bastante difícil você conseguir mensurar os gastos que são feitos com o futebol americano. Por exemplo, as finais que nós fazemos, seguimos o modelo da própria NFL, né? Apenas um jogo e não fazemos num território neutro, mas fazemos no território do time com a melhor pontuação. E eu ainda estou para ver um espetáculo maior, mas com certeza o espetáculo que é mais importante no momento, que é a presença do público, essa sim tem trazido grandes benefícios para as equipes. Mas ainda esse público crescente, essa audiência crescente, mais no local do que em TV, né? Porque dá essa dificuldade de entrada nas TVs no Brasil, né?
ainda não está sendo convertida num volume maior de investidores. Vocês já estão ainda correndo atrás de patrocínio e tal. E eu lembro que, só para o ouvinte ter uma ideia, né, quer dizer, o patrocínio do Super Bowl é algo também estratosférico, né? O intervalo, né, o valor do intervalo do Super Bowl, né, aumentou 42% desde 2004. Né? Nesse ano, 30 segundos do intervalo, né, dessa grande final, aí, chegaram a ser vendidos por mais de 4 milhões de dólares, algo equivalente aí a 10 milhões de reais. Né? É claro que no Brasil, como eu estava dizendo, ainda há uma distância muito grande, mas de que maneira vocês pretendem captar mais patrocínio, né, e ativar patrocínio nesses campeonatos, nesses jogos? Bom, como uma confederação, nós primeiro temos que buscar nossa estruturação interna, né? Nós trabalhamos com vários entes federados espalhados pelo Brasil, né? Muitos deles têm uma profissão, mas também fazem isso para organizar, como eu faço também. E a gente está buscando agora ter esse reconhecimento do Ministério do Esporte, né? O Ministério do Esporte é um parceiro que realmente reconhece a confederação, sabe do trabalho que nós fazemos, sabe que nós temos o reconhecimento da Federação Internacional de Futebol Americano, que é a IFAF, que tem sede na Europa e um presidente sueco, né? E então, o que a gente pretende fazer, a princípio, é isso, é buscar o reconhecimento e buscar um trabalho junto com investidores públicos, né? Então, por exemplo, você tendo um trabalho junto com o Ministério do Esporte, começar a trabalhar com leis de incentivo ao esporte, fica um pouquinho mais fácil também. Muito bem, eu lembro que a gente está conversando essa semana aqui no Negócio é Esporte com o Daniel Stoller, diretor para assuntos internacionais da Confederação Brasileira de Futebol Americano. Daniel, as redes sociais também têm um peso crescente para a captação de mais fãs, a gente fala sempre disso aqui, mais audiência, né, e também mais patrocínio. A gente comentou aqui no Negócio Esporte na semana passada que as finais das conferências da NFL encharcaram o Twitter, né? Somados os dois jogos foram quase 6 milhões de tweets. Eu queria que você comentasse um pouquinho a importância crescente das redes sociais para a divulgação do esporte aqui no Brasil e também as estratégias de vocês para explorar as redes sociais de maneira a impulsionar a modalidade mais aqui no mercado brasileiro. Bom, então, realmente, as redes sociais, elas são essenciais, principalmente para as equipes, né? As equipes, quando vão buscar novos integrantes, né? Fazer os famosos tryouts, né? Para buscar talentos, para jogar, se utilizam bastante das redes sociais. A confederação tem o seu perfil, é um perfil que geralmente é voltado não só para as pessoas que jogam futebol americano também, mas também para mostrar que existe um órgão aqui que está buscando trabalhar com o esporte. Então, por exemplo, no nosso perfil da Confederação Brasileira, temos muitas pessoas que simplesmente gostam da palavra futebol americano, gostam do esporte futebol americano e buscaram e nos adicionaram, mas elas têm pouca noção do que realmente a Confederação Brasileira faz. Hoje, por exemplo, nós temos 11 mil seguidores no nosso Facebook. Nós temos uma média de pelo menos 2 mil pessoas, 3 mil pessoas falando sobre todos os posts que nós colocamos, tanto como shares, como likes, né? E isso é uma coisa muito grande que a gente tem por aqui, né? Temos clubes, próprias equipes, né, que fazem, como eu expliquei anteriormente, trabalhos individuais de marketing, trabalhos individuais, né, que tem muitos mais seguidores que a própria confederação, né? Isso é uma coisa importante para o esporte e é importante até para as competições que elas utilizam, né? Porque as pessoas conhecem quem são os rivais, as pessoas conhecem os horários, muito principalmente pelas páginas de Facebook. Pois é, e também outro, né, atrativo, não menos importante, né, inclusive nas redes sociais, é a figura aí do ídolo, né? A gente sabe que qualquer esporte, para avançar na sociedade, na mídia e, portanto, nos negócios, né, depende, entre outros fatores, do que se convencionou a chamar recentemente de embaixador de marca, né? Ou seja, um craque nos campos, nas quadras, mas também na publicidade, né? A fornada aí recente do futebol americano brasileiro já tem esse candidato aí a ídolo ou a embaixador de marca? Mais uma vez, nós temos diversos e eles alguns são realmente conhecidos nacionalmente, outros são conhecidos apenas em seus clubes, né?
Mas o que tivemos muito também, já que a gente está falando dessa parte da internet, tivemos um aumento crescente de pessoas fazendo os highlights, né, os melhores momentos, fazendo seu DVD, né, de jogadas e colocando no YouTube, né. Isso atrai gente de tudo quanto é canto. Então, não só os brasileiros, como até americanos e outras pessoas de outros países, vendo as melhores jogadas de um garoto, por exemplo, e sabendo que existe o esporte lá, né. Muitos clubes divulgam jogos inteiros, né, e outros atletas aproveitam, né, os melhores lances deles, individuais, e colocam na internet, né. Temos aqui no Rio de Janeiro o Bruno, que é o Bruno Sapo, que eles chamam, que é um grande cornerback, jogador da seleção brasileira, né. Aqui no Rio de Janeiro também temos o Ramon Martiri, que é o famoso Mamão, que é o quarterback também da seleção brasileira e da equipe do Flamengo. Temos o Santucci, que é um running back famoso de Curitiba. Temos diversas pessoas que realmente estão aparecendo no cenário local. E vocês já estão pensando em desenvolver ações de marketing especificamente para explorar esses novos ídolos aí? Nós buscamos a princípio nos estabelecer como confederação e temos com certeza grandes planos para trabalhar não só com a marca desses atletas, mas com a marca da seleção brasileira, né? Eu vejo que muitas reportagens que aparecem de várias equipes, os sites e jornais gostam de falar muito que tal jogador é da seleção brasileira de futebol americano. E muitas vezes a gente recebe e-mails de pessoas perguntando onde comprar a camisa da seleção brasileira, né? E isso seria realmente excelente para a gente, ter uma possibilidade de venda, ter uma possibilidade de associação, né, de uma camisa com um número, por exemplo, né, famoso. A NFL utiliza muito isso, né, o esporte americano utiliza muito isso, já que é uma numeração vasta, né, de 1 a 99. Então temos várias promoções que podem ser feitas com isso aí, com certeza. Bem, você falou em melhores momentos aqui no YouTube. Deixa eu te perguntar uma curiosidade. A gente sabe que o mesmo esporte tem diferentes formas de interpretação, né, de relacionamento, dependendo aí das diferenças culturais, né? Você pega, por exemplo, aí se você pegar o futebol, o nosso futebol, que é jogado com o pé, o brasileiro sempre teve uma grande afeição pelo drible, pela jogada plástica, né? Aquela jogada enfeitada. Se a gente for a outros países, de repente a vibração vai ser mais com uma bola aérea. Enfim, cada país tem a sua característica, cada povo tem a sua característica. E eu pergunto a você, nesses melhores momentos aí do futebol americano, você percebe uma diferença, né, na apreciação do espectador brasileiro em relação ao espectador dos Estados Unidos? Quer dizer, aqui a gente tende a valorizar mais uma jogada, diferentemente dos norte-americanos, diferentemente de lá? Olha, isso na verdade vai de acordo com o teu conhecimento do esporte. O legal do futebol americano é isso mesmo. Quando você inicia, e eu digo até também pelo meu lado pessoal, quando eu iniciei a assistir o futebol americano, a coisa que mais me interessava era saber se o cara ia lançar a bola lá longe e alguém ia conseguir pegar ela. Então, para mim, é aquele lance espetacular. Depois disso, você vai realmente se inteirando em jogadas coletivas, você começa a entender o porquê que alguém bloqueou alguém lá no fundo e por esse bloqueio o outro conseguiu correr tantas jardas, né? E você vai se inteirando do esporte, você vai descobrindo várias jogadas que são tão apreciadas como um drible, né? Só que num sentido coletivo. Você vê que não só aquela bola que foi lançada no alto e foi pega pelo wide receiver, não só foi uma ligação de um jogador para outro jogador, foi uma ligação de um jogador que foi bloqueado por 4 outros jogadores, com técnicas também muito apreciadas. Foi feita isso porque alguém fingiu que ia correr para o meio e o outro foi correndo para a linha de fundo, sabe? São todas jogadas perfeitamente colocadas num coletivo, e isso daí você vai aprendendo de acordo com o quanto você vai se aprofundando no esporte. Isso é uma coisa muito interessante do futebol americano, e eu conheço pessoas hoje em dia que jogam aqui no Brasil que nem se preocupam muito com como as jogadas são feitas lá nos Estados Unidos. Eles gostam de ver como elas são feitas aqui no Brasil, as operações são feitas aqui, porque quando você assiste na TV e você fala, olha só, aquele cara tá dando sinal para o outro correr tantas jardas e pegar a bola. Quando você começa a ver isso na sua frente, quando você começa a ver os sinais do seu técnico, quando você começa a entender que toda jogada, em 2 ou 3 sinais, ela acabou regendo o posicionamento de 11 pessoas, você começa a ver, na verdade, que o esporte aqui tem bastante crescimento. A gente vai fazer aqui o nosso segundo intervalo. Estamos conversando hoje com Daniel Stoller, que é diretor para assuntos internacionais da Confederação Brasileira de Futebol Americano. E na volta o Daniel vai explicar, né,
a iniciativa inédita de trazer 12 jogadores da NFL, né, a Liga de Futebol Americana, em fevereiro, agora, no mês de fevereiro, aqui para o Rio de Janeiro. Né? Depois do intervalo, vai explicar direitinho como é que surgiu essa iniciativa. Tá? É rapidinho, a gente volta já. Um pit stop. O negócio é esporte. Volta já, na Bradesco Esportes FM. De volta na Bradesco Esportes FM. O negócio é esporte. Você está ligado no Negócio é Esporte aqui na Bradesco Esportes FM. Eu lembro que você pode ouvir esse programa e também os programas anteriores. É só acessar a nossa página na internet. O endereço é o www.onegocioesporte.com.br. Você pode também curtir a nossa fanpage no Facebook e também nos seguir no Twitter no endereço @onegocioesporte, @onegocioesporte. Essa semana nós conversamos com o diretor para assuntos internacionais da Confederação Brasileira de Futebol Americano, Daniel Stoller. Caralta. Antes do intervalo, eu lembrava aqui a importância, né, do ídolo, né, para o desenvolvimento, para o avanço de qualquer modalidade esportiva. E vocês da Confederação Brasileira de Futebol Americano, né, vão fazer uma ligação direta com ídolos da NFL, né, da Liga de Futebol Americano. Vocês vão trazer aqui para o Rio de Janeiro, né, agora no mês de fevereiro, 12 jogadores da NFL que vão visitar comunidades pobres do Rio. A iniciativa é batizada de Futebol Americano Sem Barreiras. Eu queria que você explicasse como é que surgiu essa ideia e a importância dela justamente para a consolidação do esporte no Brasil. Bom, com certeza, Carolta. É uma iniciativa inédita, né? O meu cargo, como eu trabalho com essas ligações internacionais, eu sempre busco as melhores possibilidades que podemos trazer, tanto profissionais do futebol, né, técnicos e palestrantes, como também, dessa vez, atletas da própria Liga de Futebol Americano. Tivemos um contato inicial em fevereiro do ano passado, em 2013, com a AFWB. A AFWB é a Futebol Americano Sem Barreiras, já traduzido, que é uma entidade sem fins lucrativos dos Estados Unidos, composta por que foi fundada por 2 atletas da NFL. É o Breno Giacomini, que é de família brasileira, só que nascido em Boston, e o Kerry Barnett, que é um jogador do Cleveland Browns, americano, e eles já fazem isso nos Estados Unidos. Eles tiveram a ideia de começar a trazer mini-camps, né, que são encontros, né, com jovens para praticar um pouco do esporte, demonstrar algumas técnicas internacionalmente. Eles fizeram ano passado uma edição na China e nós da Confederação fomos convidados para Xangai para participar do primeiro evento internacional. Muito mais para a gente se conhecer também e para ver das possibilidades de trazer esse projeto para o Brasil. Eu fui nessa viagem, fiquei uma semana com eles e mais 4 atletas da NFL na China. Fizemos um trabalho que é um trabalho muito mais voltado para crianças, né, entre 8 e 17 anos. Fizemos algumas visitas a orfanatos e a instituições de ensino lá na China, né. Levamos um pouquinho do esporte para lá e iniciamos a conversa de fazer esse evento no Rio de Janeiro em 2014, no ano da Copa. Daniel, explica pra gente um pouquinho, né? Adianta pra gente como é que vai ser um pouquinho desse roteiro desses 12 jogadores de futebol americano que vão estar no Rio de Janeiro. Perfeito. Eles ficarão aqui, na verdade, uma semana, só que o que temos para o público são os camps que vão acontecer nos dias 15 e 16 de fevereiro, no Aterro do Flamengo, no campo 1 do Aterro do Flamengo. Nós vamos trazer, na verdade, 12 atletas da NFL, sendo 5 deles atletas do Seattle Seahawks, que estavam aí no Super Bowl. Vamos trazê-los de maneira inédita, né? Eles terão a possibilidade de ter um contato com o público. Infelizmente, as inscrições já foram encerradas, né? Foram 350 jovens, a princípio, que vão fazer o trabalho lá, né? Vão fazer atividades relacionadas ao esporte com eles. Mas esperamos que essa seja a primeira de muitas que possamos iniciar esse contato com a NFL, né? Mostrar para eles que realmente aqui o público é muito grande, a paixão pelo esporte é imensa, e principalmente a paixão por eles e pelos times, né, que tanto torcemos aqui. Até porque, como você mesmo reconheceu, né, é importante que o brasileiro entenda melhor o jogo, para que, ao conhecer melhor o jogo,
possa gostar do jogo, né? E isso pode significar, entre outras possibilidades, né, usar esses jogadores, ou jogadores talvez mais conhecidos, um pouco mais conhecidos aqui no Brasil, para que eles mesmos possam ser efetivamente embaixadores da modalidade, né, e explicarem melhor como é que funciona, como é que faz e tal, né? Vocês pensam em também adaptar essa iniciativa usando os jogadores aqui do Brasil? Com certeza. Na verdade, nós fazemos isso com os técnicos, né, que temos muitos técnicos brasileiros, temos alguns americanos que eles se oferecem e viajam para diversas cidades, conhecendo times que recém foram formados, para passar essa experiência, né? Ainda pouco sabemos de jogadores brasileiros que estão viajando por aí, mas tenho certeza que muitos técnicos, né, viajam, por exemplo, de Cuiabá para fazer um trabalho em Brasília, por exemplo, técnicos que viajam do Espírito Santo para ir para Curitiba, e o contrário também acontece. Esse intercâmbio mesmo de profissionais que já atuam no Brasil tem sido maior agora que as pessoas estão conhecendo os nomes, né, que são atuados aqui, que são encontrados nos nossos campeonatos. Ainda em termos de estratégia, Daniel, estratégia para captação, né, para captar mais praticantes, né, espectador e também patrocínio, né, vocês pretendem seguir os mesmos passos da NBA e organizar jogos de pré-temporada na NFL aqui no Brasil? Bom, isso na verdade vem sendo um sonho de qualquer um que assiste futebol americano, de ter um jogo aqui, né? Quando a gente teve a divulgação desse evento com os atletas da NFL, eu recebi muitos contatos e e-mails de empresas que já trabalham com atletas da NFL também, que sempre tiveram interesse de trabalhar com a NFL mais a fundo aqui. E com certeza, existe realmente muito interesse, e eu acredito que conseguiríamos fazer um evento desse no Brasil, principalmente agora que temos arenas apropriadas em diversos cantos, né? Temos 12 novas arenas aí espalhadas pelo Brasil. Acho que o maior medo e, na verdade, o maior obstáculo é sim da NFL. A parte internacional da NFL, ela sempre tomou muitos cuidados, né? A NFL ela tem visitado a Inglaterra mais vezes para trazer um jogo. Em outras temporadas ela vai acabar fazendo outros 2 ou 3 jogos. Eu sei da ideia da NFL também de fazer 3 jogos de uma equipe em Londres, para ver se eles conseguem atrair um público de lá. A NFL ainda vê com certo cuidado, né, todas as manobras que elas fazem, óbvio, ela vê com certo cuidado a aproximação para outros países, né? Ela teve já a oportunidade para fazer um jogo no México um tempo atrás, no Estádio Azteca, e depois disso aí ela conseguiu acordos fantásticos, tanto com rádios do país, né, como emissoras como a Telemundo e a ESPN Deportes. E o Brasil, é claro que entra aí nessa oportunidade porque está no centro das atenções por conta da Copa do Mundo. E aí eu te pergunto, Daniel, lembra que a gente está conversando aqui no Negócio Esporte hoje com o Daniel Stoller, diretor para assuntos internacionais da Confederação Brasileira de Futebol Americano. Aí eu te pergunto, Daniel, vocês têm alguma iniciativa de marketing, de promoção pensada aí para pegar carona, né, nas atenções voltadas, nos holofotes aí voltados para a Copa do Mundo? Bom, junto com a Copa do Mundo nós não temos nenhuma a princípio. Trabalhamos em várias iniciativas estaduais para fazer isso aí. Do que eu já tinha comentado anteriormente, uma coisa que surge diversas vezes, tanto nos jornais como na internet, e até algumas vezes declarações dos governantes, é o caso de Cuiabá, né? Nós vamos ter um estádio lá mais para frente, e na cidade mesmo a maior torcida é a do Cuiabá Arsenal, que é um time de futebol americano do Campeonato Brasileiro, né? Eles fazem um trabalho excepcional lá, tanto de marketing como de trabalho da própria equipe, de profissionais. E eu tenho grande confiança de que teremos um jogo lá breve, após, obviamente, os jogos da Copa do Mundo. Teremos em breve um jogo naquela arena. Bem, Daniel, a gente está chegando quase ao final do nosso bate-papo e eu não posso deixar de abordar com você uma variação do futebol americano, que é o futebol americano na areia, né? Falávamos aqui no bloco anterior da peculiaridade que cada esporte assume aí nos diferentes países, e que também dá graça à modalidade, né? Ajuda também a impulsionar
os negócios. E aqui no Brasil a gente está vivendo essa adaptação do futebol americano para a areia, né? Isso também ajuda os negócios ou atrapalha? Bom, na verdade, muitos dos atletas que hoje em dia estão jogando na grama, né, com aquela armadura toda, né, o full pad, todos eles, a maioria, iniciaram na areia, né? Tipo, eu posso até dizer que o esporte aqui realmente teve o seu impulso, principalmente aqui no Rio de Janeiro, pelas competições que tivemos na areia, né? Não atrapalha nem um pouco, né? Tanto que é uma coisa cultural, né? Você vê que o Carioca Ball, né, que existe aqui no Rio de Janeiro, é praticado na areia, enquanto os outros campeonatos estaduais, né, os campeonatos regionais em outros estados acontecem na grama. Os cariocas, por essa tradição, mantiveram os jogos na areia, e é até um atrativo não só para as pessoas que nesse momento de verão frequentam e lotam as praias, mas também para os americanos e para outros turistas que vêm para cá e não acreditam que estão assistindo aquela modalidade na areia. Pois é, e ao se tornar algo pitoresco, singular, eu diria exclusivo, né? Não tem aí a perspectiva até de suplantar o futebol americano tradicional? Não, porque o futebol americano ele trabalha com várias vertentes, né? Não só trabalhamos com o esporte que a NFL mostra, mas também temos, por exemplo, iniciativas de flag football, que é aquele futebol bandeira, né? Que você não tem o contato, mas você tem que retirar as bandeiras que ficam na cintura do seu adversário. Temos jogos também realizados com mulheres que fazem muito isso. A nossa seleção brasileira foi para o último Mundial de Flag Football na Suécia. Temos também jogos internacionais, né? Já aconteceu uma Copa do Mundo na Suécia de beach football, né? Que eles chamam, né? O jogo de futebol americano acontecendo na areia. Eu acredito que seja uma modalidade totalmente sadia. Acho que isso lhe traz para os atletas bastante técnica. Pois é, mas esse ibope todo, essa audiência, né, essa simpatia, né, com a modalidade praticada na areia, não faz vocês pensarem na possibilidade de explorar melhor essa variação, né, fazer com que também isso seja um chamariz para o crescimento da modalidade no Brasil? Com certeza. Eu acredito que, como eu já tinha mencionado antes, temos as federações que fazem esse trabalho, né? E a própria FEFASH mesmo também faz um trabalho com esse Carioca Ball. O futebol americano, nesse momento, ele é estruturado pelas pessoas que organizam elas em cada cidade e em cada estado, né? Como confederação, nós tentamos o máximo possível abranger todas elas, e se tivesse a possibilidade mais para frente de fazer um campeonato interestadual, por exemplo, de areia, seria excelente. Eu conheço aqui pelo Rio de Janeiro, né, toda a fama que o futebol americano tem na areia. Muitas pessoas daqui conhecem o futebol americano pela areia, mas geralmente é só por aqui no Rio mesmo. Não há outros lugares que você vai ver campeonatos de areia tão fortes assim. Geralmente é na grama mesmo. Muito bem, a gente conversa no Negócio Esporte hoje com o Daniel Stoller, diretor para assuntos internacionais da Confederação Brasileira de Futebol Americano. Estamos chegando aqui ao fim do nosso papo. Falamos hoje aqui sobre as táticas do futebol americano para avançar no Brasil. E está na hora do nosso apito final. E no apito final de hoje, com o Daniel Stoller, diretor para assuntos internacionais da Confederação Brasileira de Futebol Americano, eu começo perguntando uma jogada de mestre. Uma jogada de mestre que eu acredito, que eu vejo muito no futebol americano ligado à NFL, é a ligação do nome do patrocinador com algum evento, ou até o nome do patrocinador com estádios, por exemplo. Uma bola fora. Uma bola fora é a falta de apoio que muitas equipes sofrem, mesmo batalhando bastante, né? O esporte ainda tem esse lado amador, né? Mas é uma falta de incentivo das empresas o esporte no Brasil. Uma zebra? Uma zebra seria, na verdade, a aceitação da marca da seleção brasileira, que com certeza continuaríamos trabalhando para expandir ela mais ainda nacionalmente. E para finalizar, uma aposta. Vamos fazer umas clínicas com atletas da NFL por aqui. Vamos ter a primeira agora e quem sabe será a primeira de muitas em outras cidades também. Muito bem. Daniel Stoller, diretor para assuntos internacionais da Confederação Brasileira de Futebol Americano. Muito obrigado pelo papo, muito obrigado pela participação em O Negócio Esporte dessa semana. Uma boa noite, um grande abraço. Boa noite, Caralta, boa noite, Sérgio, e boa noite aos ouvintes. Muito obrigado por esse espaço para o nosso esporte. Boa noite, Daniel.
Muito bem, depois desse programa falando de futebol americano, a gente parte para mais um golaço do nosso programa, que é o que a gente sempre espera aqui, um momento muito esperado. Tá na hora da nossa... Caixinha de surpresas. Toda semana, um destaque da história do mercado esportivo. Muito bem, como o Negócio Esporte de hoje falou sobre o maior evento esportivo dos Estados Unidos, o Super Bowl, cujo intervalo comercial é vendido aí por algo em torno de 4 milhões de dólares, o Caixinha de hoje traz um comercial de um dos patrocinadores justamente do Super Bowl 2014, a Volkswagen. Nesse comercial, a fábrica de automóveis mostra a montagem do gol como se fosse uma narração esportiva. Vamos ouvir. Olha o Gonçalves, recebe, amacia, dá para o Roberto Carlos, clareia a jogada, passa para Edmundo, faz a penetração, tem jogo ali na direita, Denilson na esquerda, olha aí, Leonardo se aproxima, categoria, vai levando pelo meio, lindo o lance com o Bebeto, trata com carinho, já viu o Ronaldo, deixa para ele, limpou, vai Ronaldo, vai, é gol, gol! Tomara que na França saiam todos os gols, como saem aqui na Volkswagen. Muito bem, esse comercial da Volkswagen foi veiculado durante a Copa de 1998. E você pode ver e ouvir esse filme, né, o áudio desse filme, e assistir o filme no nosso site, e também outras peças publicitárias garimpadas aqui no nosso programa, acessando a nossa página, o nosso site, a nossa página na internet, www.onegocioesporte.com.br. Lá você encontra, portanto, não só esse comercial, como vários outros garimpados aqui e selecionados pelo nosso programa. E assim a gente encerra o Negócio Esporte dessa semana, que teve a produção e edição de Carol Farias. Um abraço e uma ótima semana a todos. A gente volta na próxima segunda, sempre às 10 da noite, aqui na Bradesco Esportes FM, com mais um bate-papo sobre o marketing esportivo. E você também pode ouvir a reprise desse programa no domingo, às 9 da noite. Uma ótima semana para você e até a próxima. Até lá. Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta.